Sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para você que está chegando aqui agora, nunca viu nenhum vídeo, já te convido a seguir esse canal, a comentar, deixar aqui o seu like, comente alguma coisa para saber se esses vídeos estão sendo úteis para a sua vida, se estão transformando a sua vida, se estão servindo para você de alguma forma. E caso também você conheça alguém que precise ouvir mensagens como essas que eu tenho trazido aqui todas as semanas, envie esse vídeo para alguém, vai ser bênção, assim como está sendo bênção para você, pode ser bênção para outra pessoa. Amém? Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que é interessante e é rotineiro, comum no meio cristão, as pessoas que creem em Deus. Uma pergunta simples, mas que muitas vezes a resposta acaba que não é dada de forma correta. E a pergunta é: como saber se é Deus que está falando comigo ou é só a minha mente? Realmente a gente fica na dúvida muitas vezes se Deus falou, se Deus não falou, ou se ele fala audivelmente, porque tem gente que fala que ouve Deus audivelmente. Realmente eu creio que isso possa acontecer. Alguma vez ou outra na vida, Deus pode falar com a gente de forma audível, como você está me ouvindo aqui nesse momento. Uma voz, simplesmente, que você ouviu e te deu uma direção, te tirou de um lugar que às vezes era um lugar perigoso, uma cilada, e você poderia sofrer um dano, tanto pessoal quanto financeiro. Aí essa voz fala com você e você se esquiva disso, você sai dessa situação. Isso é muito bom, realmente é bênção demais. Mas é dessa forma que Deus costuma fazer? É dessa forma? Esse é o modus operandi de Deus? Eu acredito que não, porque eu estou na igreja desde que nasci, graças a Deus. Eu tenho hoje 33 anos e sempre fui cristão. E eu posso dizer para você que eu mesmo nunca ouvi a voz de Deus audível. Nunca ouvi Deus me chamando, né? Assim como chamou Samuel, né, pelo nome, foi audível, tanto foi que quando Samuel ouviu a voz de Deus chamando pelo nome, ele correu até o sacerdote Eli, pensando que tinha sido o sacerdote que o havia chamado. Então, ele estava deitado, ouve uma voz e ele automaticamente, é uma voz conhecida, talvez parecida com a voz de Eli, mas enfim, de repente só estava ele e Eli. Então, ele pensa, é Eli que está me chamando. Então, ele corre para ver o que Eli queria. Isso acontece por 4 vezes. Por 4 vezes. Na primeira vez, ele correu, falou com o sacerdote, eis-me aqui. O sacerdote disse que não havia chamado. Acontece a segunda vez, acontece a terceira vez. Mas na terceira vez, o sacerdote Eli, ele compreende. Demorou, o sacerdote ele tem que estar mais atento, mas ele compreendeu que Deus estava chamando Samuel. Era Deus quem estava chamando Samuel para que falasse com ele de alguma forma, né? Naqueles momentos, a Bíblia diz que a palavra de Deus era rara, ou seja, quase não se ouvia algo da parte de Deus, nem mesmo o sacerdote Eli, né? Se você olhar a história de Eli, você vai ver que é uma história de decadência moral no sacerdócio, né? Mas enfim, Deus chama Samuel, ainda criança, fala com ele, né? Dá a visão para ele. E Samuel é um verdadeiro profeta quando nasce, quando cresce na vida adulta. Ele se torna profeta em Israel, se torna juiz em Israel. Foi o profeta Samuel quem ungiu o rei Davi quando ele ainda era um garoto lá cuidando das ovelhas de seu pai Jessé. Então, olha como é importante a gente ouvir o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus. Mas é sempre assim que a gente vai ouvir a voz de Deus? Deus chamando nosso nome, Deus falando algo ao nosso ouvido, como se fosse um amigo, como se fosse alguém conversando com a gente? Realmente não. Não é sempre assim, isso poucas vezes acontece na palavra. Aconteceu também, outro episódio, foi com Jesus também, né? Um episódio quando Jesus é batizado, e ele, assim que ele é batizado, ouve-se a voz, e não apenas ele ouviu, no caso ali todos ouviram a voz de Deus, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo.
Então, esse também foi uma outra manifestação da voz de Deus, falando com todos ali que estavam reunidos, né? Então você já vê, uma pessoa ouviu a voz de Deus, uma criança, um aglomerado de gente também ouviu a voz de Deus audivelmente. Depois, Deus fala com Jesus, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, que aparece Moisés e Elias, né? Tava Pedro, Tiago e João ali. Deus também fala audivelmente, né? Naquela situação, Deus também fala audivelmente. Esse é meu filho amado, a ele ouvi, tá certo? Então, assim, é possível ouvir a voz de Deus audivelmente? Sim, é possível, mas esse não é o modus operandi de Deus. Primeiramente, a gente tem que entender que a voz de Deus é a palavra dele, tá? É a palavra de Deus. Então, quando nós damos voz à palavra, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus nos dá uma série de direções, uma série de informações que é para a nossa vida. Então, eu estou precisando de sabedoria. A Bíblia fala para a gente pedir sabedoria a Deus, que Ele dá liberalmente. Ou seja, essa é a voz de Deus. Isso é Deus falando, é a voz de Deus escrita, tá certo? Mas, enfim, existem diversas formas. E nesse vídeo eu quero te chamar a atenção sobre como você vai identificar se é a voz de Deus falando com você ou é só a sua mente. Por quê? Porque quando a gente não ouve a voz audivelmente de Deus, ou também uma outra forma é alguém trazendo uma mensagem de Deus, né? Você com certeza já viu ou passou por isso. Uma pessoa chega para você na igreja ou em qualquer outro lugar, a pessoa fala, olha, Deus está te mandando falar isso, isso, isso e isso. Então você ouve a voz de Deus através de um profeta, através de outra pessoa, né? Mas, certo. Agora, como eu vou identificar se a voz que eu ouço interiormente é a voz de Deus ou é só a minha mente? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não vamos ouvir a voz de Deus, mesmo que internamente, aquela voz interna, se nós não conhecermos qual é a vontade de Deus. Porque nos evangelhos está escrito que Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz, ouvem e me seguem. Então, é muito importante para eu conhecer, para eu entender, saber se é a voz de Deus ou é a minha mente, saber qual é a vontade de Deus. Essa é uma premissa básica. Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não gasto tempo para para ler a palavra, né, passar um tempo de meditação, passar um tempo ali com a palavra ali meditando, aprendendo, ouvindo mensagens poderosas, nos enchendo da palavra de Deus, muito dificilmente Deus vai falar conosco, mesmo que internamente. E mesmo quando Deus falar, nós não vamos dar atenção. Por quê? Porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Então a gente não conhece a vontade dele por não ler a palavra. Então, às vezes Deus fala, nós não ouvimos e a gente pensa que Deus não fala com a gente, mas fala sim. O tempo todo Deus está falando com a gente, o tempo todo. Por quê? Porque Deus habita em nós. Quando nós recebemos a Cristo e o reconhecemos como o único Salvador, nós nos tornamos a casa, a morada de Deus, não feito por mãos humanas, é o que a palavra diz. Então o Espírito Santo ele está em nós para quê? Para nos dar a direção, para nos dar a palavra. Haja vista que tem uma passagem na palavra que fala assim, que o Espírito Santo é uma voz que fala, eis o caminho, essa é a direção, segue por ele. Então, para eu saber se é Deus falando comigo ou é só a minha mente, eu tenho que conhecer a palavra dele, eu tenho que conhecer qual é a vontade dele para mim. Então, porque se Deus pode falar na minha mente, o diabo também pode falar na minha mente, né? O diabo ele lança setas, e essas setas são pensamentos que vêm até nós de acusação, de derrota, né? Pensamentos ruins, né? Uma voz ruim. Essa voz que eu estou falando é aquela voz que você pensa assim, num determinado momento do dia, você acorda e mentalmente você pensa, poxa, o que eu vou fazer hoje? Para onde eu vou hoje? Será que hoje vai ser um dia bom? Não vai ser um dia ruim? Essa voz agora que você está ouvindo na sua mente, é uma voz de Deus ou é uma voz da sua mente? Ou é a voz do diabo?
Porque o diabo, mesmo você sendo crente, ele fala na sua mente. Você tem que repudiá-lo. É sua obrigação repudiá-lo, resisti-lo na fé, para ele fugir de você. Amém? Então, para você identificar qual é a voz de Deus, você tem que conhecer a vontade dele na palavra. Vou dar um exemplo clássico para a gente finalizar. Por exemplo, você está na igreja ou em qualquer outro lugar e você sente de dar oferta. Você tem um dinheiro na carteira, você tem um dinheiro na conta para fazer um Pix. Você sente de dar essa oferta. Né? Você está ali na sua mente, eu vou dar essa oferta. E aí, logo após, em seguida, vem uma voz, né? Um pensamento. Não, dá essa oferta não. Não dá não, vai faltar para você. Não dá não, porque o pastor pode roubar a sua oferta. Ou então essa pessoa não está nem precisando tanto. Vai faltar para você. Ou seja, houveram duas vozes na sua cabeça. A primeira voz falando para você dar e a segunda voz falando para você não dar. Aí eu te pergunto, qual que é a voz de Deus? Qual que é a voz de Deus? Qual que você acha que é a voz de Deus? O comando de dar ou o comando de não dar? Então, meu irmão, a gente conhece a voz de Deus, a gente ouve a voz de Deus, só que muitas vezes a gente negligencia. Com certeza, Deus está mandando dar, porque é melhor dar do que receber. E quando você vê alguém necessitado ou algo que é para semear de fato numa obra que é importante, é da vontade de Deus. Então, se é da vontade de Deus, essa voz que você ouviu internamente, esse desejo, esse sentimento é de Deus, é a voz de Deus para a sua vida. Então, nós temos que aprender a discernir a voz de Deus dessa forma, através da palavra, conhecendo a vontade dele através da palavra, gastando tempo em oração, gastando tempo com ele, na presença dele. Assim a gente vai entender, a gente vai conhecer e compreender qual é a voz de Deus ou do Espírito Santo falando na nossa mente. E se for uma palavra ruim, negativa já de cara, pode ter certeza, não é a palavra de Deus. Entende? Então é para fazer algo ruim, algo que é contra a palavra, é a voz do inimigo. Então você pode descartar, você pode resistir na fé, você pode declarar para ele sair da sua mente, porque é a voz do inimigo. Então, a voz de Deus é a vontade de Deus que está na palavra. Para você saber se é Deus falando com você, é premissa básica conhecer a palavra dele. Amém? Então, espero que esse vídeo tenha solucionado essa dúvida para você. Se esse vídeo foi bom, envia para alguém que você acha que vai gostar. Comenta aqui, deixa seu comentário, deixa um amém que for, tá bom? É bom para a gente interagir. E o que você acha sobre isso? Você discorda, concorda, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada, um dia abençoado.